Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre as eleições agora de 2020 e o projeto político dos militares. Eu vi no Facebook um banner do movimento Vem Pra Rua, escrito a seguinte frase: se o Bolsonaro não for eleito, se o bolsonarismo não vencer nas eleições, o PT volta ao poder. Bem, esse foi o discurso, não só da eleição de Bolsonaro, bem como o discurso que ele, os generais e a militância vem mantendo, não é? Acontece que nessas eleições agora, de 2020, que terminaram de acontecer, o PT não fez nenhuma capital no Brasil. A derrota, digamos, política, eleitoral do PT, enquanto prefeituras principais, realmente foi acachapante, não é? O mesmo vale para os candidatos bolsonaristas. Aliás, o Ciro Gomes, já não me lembro mais em qual momento em que ele foi numa live aí, eu não assisti a live inteira, mas assisti grande parte dela. Ele havia dito exatamente isso, quer dizer que essa eleição agora não contemplaria, não teria espaço para os extremos, ou seja, nem para o bolsonarismo, nem para o petismo. Entretanto, então veja, primeiro ponto, o discurso mentiroso dessa falsa direita que quer se assumir como conservadora, quer passar a imagem de que é conservadora, uma gente reacionária, ignorante, atrabilhária, né? Bandida, envolvida com maracutaias. Em 2 anos de governo, essa gente conseguiu criar um tipo de aparelhamento e de negociatas obscuras que estão sendo reveladas. Tem 2 anos que essa gentalha chegou, não é? Em 2 anos, eles fizeram muito mais estrago e com muito mais desinibição no que diz respeito à corrupção que qualquer outro. Quer dizer, hoje o problema do Brasil não é mais discutir se existe corrupção. No meu entendimento, isso é uma discussão inócua. O sistema político brasileiro foi forjado de um momento histórico em diante, literalmente para que o Estado fosse assaltado, né? Então, não é esse, no meu entendimento, a perspectiva que move para quem vota, evidentemente, a escolha de um candidato, né? Porque todos eles estão envolvidos em maracutaias. Tampouco pode ser aquele discurso de que eu vou escolher o menos pior. Não existe uma terceira via aqui. Ninguém é obrigado, eu falei isso muito antes das eleições, ninguém é obrigado a escolher entre Hitler e Stalin. Existe um mecanismo que está na mão de todo mundo, que é simplesmente não ir votar. Não ir votar. Ah, mas alguém entra. Sim, mas se a não votação ou a não presença chegar a um número significativo do eleitorado nacional, a mensagem é muito mais clara, não é? Então, voltando ao tema, verificou-se que o discurso, o PT não foi eleito,
na maior parte das prefeituras, e o bolsonarismo perdeu. Então aqui nós temos duas leituras, né, daquilo, porque parecia uma premissa de lógica. Se você não votar no Bolsonaro, portanto o PT volta. Eles criaram uma equação como se fosse de fato uma equação lógica. Se você não fizer isto, então acontecerá aquilo. Bom, as pessoas não votaram no Bolsonaro, nem no bolsonarismo, e também não votaram no petismo. Como é que vai se lidar com essa realidade agora? Né? Aqui é que acontece uma coisa muito curiosa. Quando eu disse, em 2016, num hangout, falei sobre isso publicamente pela primeira vez. Em 2016, num hangout com Tércio Gonçalves Pereira. Eu falei que o Jair Bolsonaro era o cavalo de Troia do PT. Ninguém há de pensar que o PT é um partido composto por grandes intelectuais e raposas velhíssimas dentro da política nacional, colocasse no seu caderno de tese o nome de um indivíduo que naquela altura não era ninguém, não é? Por mera especulação teórica, como um inimigo a ser combatido. A partir do momento em que o nome daquele sujeito entrou dentro do caderno de tese do PT, ele passou a ser visto como o grande indivíduo que iria combater o PT. Então o próprio PT lança Jair Bolsonaro. É preciso entender o cenário do que foi feito. Jair Bolsonaro é o cavalo de Troia do PT. A questão é, quem está por trás do PT? Quem sempre esteve por trás do PT? Não é? Volto a repetir. Na formação do Partido dos Trabalhadores, do início, e no lançamento de Lula como um grande líder sindical, estão as digitais inteiras dos militares brasileiros. Inteiras. No lançamento de Jair Bolsonaro como um mito político e no lançamento de Jair Bolsonaro como o grande opositor ao esquema de corrupção do PT, estão as digitais inteiras dos militares. Tanto Lula quanto Bolsonaro são dois projetos militares em frentes aparentemente opostas. Vamos lembrar que esse sujeito que hoje ocupa a presidência da República do Brasil votou com a esquerda e louvou a esquerda, de uma esquerda radical e atrabilhária, e mitos políticos durante toda a sua trajetória inexpressiva. Hoje já está comprovado, e não é discurso da esquerda, não, que Jair Bolsonaro é não só corrupto, bem como é um criminoso. Marco Antônio Villa já fez a lista, bem como Reinaldo Azevedo, dos crimes cometidos por Jair Bolsonaro na presidência da República. Crimes pelos quais ele já deveria ter sofrido impeachment há muito tempo, porque está na casa dos 15 crimes. Nenhum presidente brasileiro cometeu a quantidade de crimes que esse homem cometeu em menos de 2 anos. Nenhum. Então, voltando àquele fio que eu havia aberto, porque eu falava interiormente, exteriormente, ou seja, publicamente, foi a primeira vez que eu falei que Bolsonaro era o cavalo de Troia do PT. Evidentemente que eu tinha as minhas razões, no sentido de verificar o início de uma sondagem que estava girando em torno da construção de uma mitologia política,
e pelo visto, o que eu havia percebido já desde a época da eleição da Dilma Rousseff com o Aécio, configurou-se efetivamente, né? O que ninguém esperava no Brasil era de fato que os militares estivessem por trás dessas cenas desta forma. E nesse aspecto, todos os estudiosos de temática militar, né, e de historiografia brasileira não perceberam o cenário, né? Incluso eu. Porque uma coisa é a gente acreditar, de certa forma, naquilo que os comandantes estão falando. Embora tivesse outros sinais muito estranhos, né, sendo dados, tanto pela força policial quanto pela força militar. E evidentemente aqui a figura desses generais que faziam questão o tempo inteiro de dizer que eles não iam se intrometer na política, a mensagem que eles passavam acabou sendo mais ressonante, digamos assim, não é? Bem, quanto a mim, de um momento em diante, essa informação, como toda a história da República Brasileira sempre foi uma interferência contínua de militares, de um momento em diante, da minha parte, eu comecei a perceber que havia alguma coisa muito equivocada. As mensagens eram sinalizadas com sinais trocados propositalmente, para criar um tipo de ruído, mas elas tinham uma frequência e um ritmo específico, facilmente detectável. Então o que nós temos? Dois indivíduos que têm as digitais do Exército Brasileiro, dos militares brasileiros, no lançamento dessas candidaturas. O Lula foi a figura mais importante ao longo de todas as disputas, desde o início da redemocratização, em 1985, porque ele disputou todas as eleições para presidente da República. Todas. Né? Enquanto governo, e enquanto pessoa, ele como presidente e ele como pessoa humana é infinitas vezes melhor do que Bolsonaro. Não tem nem comparação. Não tem comparação mesmo. Né? Jair Bolsonaro é um sociopata. Claro, as ações do governo dele são claramente sociopatas. E de toda a entorragem que o cerca, incluso os militares. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: o que leva uma elite política nacional colocar na presidência da República, porque o Lula era um indivíduo, já era um indivíduo deselegantíssimo, descomposto, que falava os maiores absurdos do mundo e todo mundo batia palma. Foi aplaudido no mundo inteiro, levado no mundo inteiro para falar só besteira. Um governo que privilegiou como nenhum outro os militares e os banqueiros. Agora, tinha uma contraparte social que não era dele, era do PT, né? Ou era uma pauta da esquerda, que em grande medida ele sabotou. Né? E ficou com um lado da moeda. De um momento em diante, ele quis romper com os militares. E aqui é que entra o grande cenário de desconstrução da figura dele, né, em razão desse rompimento, e tenta fazer um voo solo. Ora, certamente, o fato dele ter se tornado uma liderança política nacional, diferentemente do Bolsonaro, e do PT ser um partido de fato consolidado, isso dá ao Lula, não dá mais ao Lula, um poder de negociação, né, de influência dentro da política que o Bolsonaro nunca teve e jamais será. Mas o que resulta
para nós, em termos práticos, é o seguinte: a gente teve um partido político que dominou o cenário, e antes desse partido político, veja a situação que nós estamos lidando. Antes desse partido político entrar em declínio, entrar em ocaso, foi gestado no período ainda do governo Lula, começou a se manifestar, e eu fiz artigos e posts e aulas sobre isso. Começou a ser gestado aquilo que se chama de nova esquerda, ou terceira esquerda. Isso é uma terminologia acadêmica, não é minha, e no Brasil, essa nova esquerda e essa terceira esquerda será tocada, e ela foi criada e começou a lançar as suas bases dentro da política, como uma esquerda diferente daquela esquerda que estava capitaneada pelo PT. Veja como é a história brasileira. O Lula foi lançado como esquerda. Depois do caso do Odebrecht, eu também já fiz vários posts sobre isso. Porque o eleitor comum, o indivíduo comum, que não tem acesso a documentações, ele entra em parafuso diante de determinadas notícias. Depois do escândalo da Odebrecht, o dono da Odebrecht veio a público dizer que o Lula nunca foi de esquerda, que o Lula era de direita. José Neumann, que escreveu um livro contra o Lula, inclusive, falou a mesma coisa. E o Golbery do Couto e Silva, o general macabro da ditadura militar, também falou a mesma coisa, que o Lula nunca foi de esquerda. Então veja, e na verdade as pessoas conhecem muito pouco da trajetória política do PT enquanto partido. O PT enquanto partido conseguiu congregar, veja o projeto, portanto, que foi feito pelo PT, com os militares, com as digitais dos militares atrás. Eles lançaram, portanto, um sujeito que era espião do regime militar, o Lula, esse sindicalista, que era um indivíduo carismático, não é? Lançaram esse indivíduo carismático como uma grande liderança sindical, um homem que forjou-se nos esquemas de negociação. Ele é um hábil negociador, diferentemente do Bolsonaro, que é um indivíduo que não tem competência para absolutamente nada, mas é um cara mau, não é? E dentro daquela maldade ele raciocina malevolamente. Mas o Lula tem outras habilidades, né? Então aquele indivíduo que, pelos seus patrocinadores, os banqueiros e os empresários e os militares, ele não é de esquerda, mas ele é lançado como alguém da esquerda. E qual é o papel principal do PT? É reunir toda a esquerda nacional, porque a grande liderança de esquerda que havia naquela época era o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, tem uma entrevista dele no Roda Viva, também já falei sobre isso, em que ele está dizendo claramente, com todas as letras, que o Prestes era militar, hein? Bem como o Marighella era militar também. O Prestes está dizendo claramente que os militares brasileiros não valem nada e que é preciso enquadrar o exército brasileiro, os militares brasileiros, dentro da lei, para que eles parem de interferir na política. Esse programa do Roda Viva é importantíssimo. Nenhum dos entrevistadores se debruça sobre aquela afirmação que o Prestes fez num momento em que estava recém-saído das sombras do regime militar. É o depoimento mais importante, a fala mais importante dentro daquele programa de 1 hora, daquela entrevista. Bem, e a grande tragédia da história brasileira, depois de 1822, foi exatamente essa construção do exército como o poder moderador, como se fosse o próprio imperador, não é? Isso significa que o exército brasileiro, desde o início, ele não é profissional, né? Eles não são
uma força profissional. Eles são uma força política. Política, antes de tudo e sobretudo. Então o Lula é lançado com a função de reunir toda a esquerda para transformar toda a esquerda nos seus diferentes matizes, como se fosse o PT. Né? Então o PT passa a ser o grande expoente da esquerda, mas o PT tem uma liderança que os seus criadores dizem que não é de esquerda, ele é de direita. Então veja o que é o Brasil e a complexidade que é o Brasil em termos políticos, hein? Esse indivíduo é mascarado, portanto, entra no governo e começa a fazer uma sequência de maracutaias e de falcatruas imensas. Mas antes, em 2011, ainda no governo do Lula, lideranças do PT começam a falar, e não só do PT, vários partidos políticos, mas sobretudo do PT, era importante porque o PT era o governo na época, de que era preciso mudar a Constituição brasileira. E de que era preciso desmontar o cenário político-eleitoral do Brasil para criar um processo, o processo da chamada democracia direta, que o Jair Bolsonaro vive falando sobre ela. Democracia direta é a dissolução do Senado, implica na dissolução do Senado e na criação de uma Câmara poderosa, submetida ao Executivo. É uma ditadura, em suma. Né? O termo técnico é democracia direta. Bem, então o PT começa a falar disso claramente. Aí você fala assim, mas o que está acontecendo? Enquanto isso, a terceira esquerda está sendo trabalhada. Então tem uma outra esquerda que está sendo trabalhada dentro dos cenários do PT, e essa outra esquerda tem um personagem sobre o qual eu já fiz programa de rádio sobre ele, chamado Acilino Ribeiro. Esse homem é um intelectual poderosíssimo. Ele está por trás desse movimento. Ele aparece muito pouco. Há pouco tempo atrás ele foi candidato pelo Distrito Federal, não ganhou. O Acilino Ribeiro é um homem muito mais perigoso, infinitas vezes mais perigoso do que o Zé Dirceu. Para a gente ter uma ideia de quem é esse cara. Ele foi guarda-costas do Gaddafi. Um cara treinado em altos processos de guerrilha internacional. Né? Então, por trás dessa terceira esquerda, capitaneada, levada a cabo por alguns partidos, partidos esses que eu dei o nome de todos há muitos anos atrás. Rede, PDT, PSB, né, etc. Ora, quando a gente observa, então, o que aconteceu agora, nessas eleições de 2020, é o seguinte. O PT, enquanto partido, perdeu as eleições e está em declínio. E todo mundo gritando que está em declínio. Entretanto, o que é que está em ascensão no lugar do PT? A nova esquerda. E a terceira esquerda. Por outro lado, nós temos um outro cenário. O Jair Bolsonaro, lançado como de direita, com uma militância de direita completamente desequilibrada, um guru presidencial completamente desequilibrado, uma gente que tem um vocábulo específico, que insulta, que xinga, que fala palavrões o tempo inteiro nas mídias sociais, que agride. Essa gente é tão descompensada, eu também já falei sobre isso, que ninguém há de pensar que essas pessoas com esse grau de desequilíbrio psicoemocional conseguiria fazer política de alguma forma, na base do insulto e do chute. 2 anos depois deu esse resultado. Novamente a pergunta, a troco do que as elites brasileiras apoiam? Porque tudo que as elites brasileiras não são estúpidas. Elas são maquiavélicas,
historicamente sempre lançaram bois de piranha para que a vida delas continue. Então, eles puxaram novamente o discurso de um conservadorismo, de uma direita, falaram novamente que existe um perigo de uma esquerda capitaneada aí pelo PT. O PT é o grande bode expiatório. Não é? Por que o PT? Porque quando você fala em PT, você reúne toda a esquerda, que às vezes é divergente do PT, em todos os aspectos, como foi, por exemplo, Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes não tem nenhuma relação com Lula em termos programáticos, conceituais e ideológicos. Por exemplo, o Prestes era um homem decente. Entendo o que eu estou falando. Decente. A gente pode não concordar com a ideologia que ele defende, mas o homem nunca foi corrupto. E jamais faria o que o Lula fez no governo. Então, a esquerda teve quadros dentro do Brasil muito sérios. Homens honestos, mulheres honestas. Toda essa gente foi engolfada, foi engolida pelo projeto militar do Lula e do PT. Bem, então quando se propõe a combater o PT, por tabela, propõe-se a derrubar toda a esquerda. Veja, em política não existe vacância. Uma vez que você derruba uma frente política, cria uma vacância. Aquela vacância será assumida por alguém. Se o PT saiu do jogo e o bolsonarismo saiu do jogo, quem vai entrar no lugar deles? Eis a grande pergunta. Eis para onde o cenário aponta. O cenário imediato, não é daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. O cenário imediato. Então, antes de sair de cena, o PT lança esse cavalo de Troia, que é o Jair Bolsonaro. Esse indivíduo ganha a presidência como o grande expoente da direita. Depois verifica-se que de direita ele não tem nada. Agora eles já estão usando o nome foi muito batido, já estão dizendo que são conservadores. Daqui a pouco eles vão estourar com essa palavra conservador também. Depois eles devem passar para nacionalista, para patriota, para qualquer coisa. E assim eles vão estourando tudo aquilo que representa algo que indique, aqui num sentido correto do termo, a ideia de nacionalismo e de tradição. Bem, uma vez que você demole, de fato, a ideia real de família, pátria e humanidade, portanto que você destrói a ideia da transcendência, sobra a pura imanência, a matéria vazia. Então a gente tem como quadro político nas prefeituras no Brasil inteiro. Se vocês se derem ao trabalho de pegar quais são os 10 maiores, os 10 partidos que ganharam todas as eleições no Brasil inteiro. Os 5 primeiros partidos não tem ninguém da esquerda. Oficial, né? Entretanto, tem gente da terceira esquerda. Tem quadros dessa terceira esquerda. Então ganhou essas eleições agora o pessoal da terceira esquerda e do centrão. Eu me lembro, há muito tempo atrás, de ter dito que o senhor Bolsonaro, no discurso dele, ele não conseguiria fazer muita coisa, porque no Brasil existe um grupamento, que é o verdadeiro grupo político brasileiro, chama-se Centrão. Né? Pronto. O cenário foi limpo. Tiraram o PT. Antes do PT sair, ele colocou o Bolsonaro. O Bolsonaro, o petismo e o bolsonarismo criaram uma polarização entre eles, essa polarização autofágica, articulada, pensada, né? Dentro desse hibridismo belicoso, programado, criou uma articulação onde o PT sai chumbado, aparentemente, o bolsonarismo também. Em compensação,
os militares já vinham preparando, desde o início do governo da criatura que eles mesmos criaram, outros políticos, como Sérgio Moro, né, e outros generais que foram saindo do governo sob o preposto de escândalos ligados ao bolsonarismo e ao olavismo cultural. Essa gente hoje está formando exatamente os quadros políticos da chamada centro-direita nacional. Então veja que agora nós temos um cenário formado dentro do Brasil que é o seguinte: o brasileiro, nessa eleição agora, está procurando uma via que seja mais central, né? Uma via que não tenha discurso dos extremos, nem à direita, nem à esquerda. O povo realmente é muito fácil de ser manobrado, porque é um coletivo, né? É muito mais fácil você manobrar as pessoas coletivamente do que as pessoas individualmente. E os detentores do poder sabem disso. Então chegou-se ao grande cenário. Eliminado o senhor Lula e o senhor Bolsonaro, quem é que vai assumir o grande protagonismo da história? Os generais. Não é? Os generais. E o Sérgio Moro, que da forma mais desavergonhada, esse homem tinha que estar preso, possível, agora está empregado no Odebrecht. A empresa que ele condenou por corrupção, que ele ajudou a quebrar, ele agora é funcionário da Odebrecht. Assim como ele foi funcionário do Jair Bolsonaro, prendendo Lula. Aquela prisão foi ilegal mesmo. Um indivíduo que já provou que é capaz das maiores patranhas do mundo, com ligações claras com o serviço secreto americano, naquilo que existe de pior, ele e a Lava Jato. Um camarada que vinha sendo condecorado pelo Exército. Então esse cenário todo que nós estamos vendo no Brasil, em grande medida ele foi tecido pelos generais do sul do país. A grande desgraça brasileira, neste período recente, tem as digitais desses militares do sul. O sul começou a ser o grande projeto de várias coisas, porque ninguém presta atenção ao sul do país. Rio de Janeiro e São Paulo, que são as regiões centrais, são sempre as mais visadas, no máximo Minas Gerais. O sul passa escondido. Foi lá que foi gestado o PT, o MST, né? Todas as empresas halal, de abate halal, as inúmeras mesquitas que foram tomando conta da tríplice fronteira brasileira, né? Os think tanks, uma série de coisas verdadeiramente macabras têm sido tecidas nos 3 estados do sul do país, né? Então nós temos um cenário político muito curioso. O povo agora está achando o DEM, que é, na verdade, a grande força política brasileira, a grande força de corrupção do Brasil. O DEM não, o Centrão, que congrega todos esses partidecos e partidos grandes, os grandes caciques. O grande lobismo brasileiro sempre esteve na mão do Centrão. Sempre. Quem dirige o Brasil é o Centrão. Não é? O cenário foi para a mão do Centrão e da terceira esquerda. E agora os militares estão aí se empenhando em lançar o próximo candidato de centro-direita,
os nomes que eles estão namorando, já trabalhando, para ver qual que emplaca, não é? É o Luciano Huck, Sérgio Moro e o Santos Cruz, né? Agora, existe um gatilho aqui. O Boulos faz parte da terceira esquerda. Aquela outra candidata que do Rio Grande do Sul, que me fugiu o nome dela agora, faz parte da terceira esquerda. Na altura, quando eu fiz vários posts e programas sobre isso, eu falei, tem que prestar atenção nessa gente, porque eles não estão de brincadeira. No mundo inteiro, o que está acontecendo? Eu já dei até em artigos, eu tenho artigo no Medium em que eu dou o nome dos teóricos principais que já fizeram uma mudança epistemológica, conceitual, entre direita e esquerda. No mundo inteiro não se discute mais direita e esquerda. Esses termos estão não só desenquadrados de contexto, bem como eles não existem mais. Isso é um ponto. Além deles não existirem mais, existe um segundo ponto. O papel ideológico conceitual que era da esquerda passou a ser incorporado pela direita. E o papel ideológico conceitual que era da direita passou a ser incorporado pela esquerda. Tá? Então hoje, os maiores teóricos, hoje quando eu digo desde a década de 60, vem sendo gestado. A partir da década de 80, esse cenário firmou-se completamente. Portanto, quando existe a redemocratização, certo, no Brasil, as palavras direita e esquerda já não mais podem ser utilizadas, como elas vinham sendo utilizadas. Elas já sofreram uma remodelação e ali começou a se firmar um outro modelo. Então o cenário internacional que existe hoje é de um outro modelo, mesmo. Então o PT foi lançado num momento em que havia uma reformulação de uma esquerda. Veja que o PT traz exatamente uma reformulação. O Lula é de direita, pelos seus criadores e financiadores, e é um sujeito que, em sendo de direita, vai criar um partido de esquerda. O Donald Trump, durante décadas, pertenceu ao Partido Republicano, que é a esquerda. É a esquerda americana, né? Ao Partido Democrata, desculpe. Depois ele se lança, dizendo que rompeu com os democratas, pelo Partido Republicano. E assume-se como um cara de direita. Então veja que é muito curioso esse tipo de situação, não é? Em que a gente vai lidando. Ora, nenhum indivíduo, quando se lança uma candidatura grande, quando pega um grande projeto eleitoral, colégio eleitoral, como São Paulo, por exemplo, eu também já fiz Conselheira Cássia, já fiz programas de rádio, explicando como é que funcionam as eleições brasileiras. Em grande medida, os grandes acordos que são feitos para as eleições da Presidência da República, eles são garantidos pelos acordos municipais. Então é muito importante entender o que ocorre nas prefeituras. Tá? Bem, o desenho que ocorre agora nas prefeituras, porque as coligações partidárias são feitas em cima das prefeituras. O desenho que ocorre agora, né, onde ganhou uma terceira esquerda e uma centro-direita pelo país inteiro, é um elemento muito forte no que diz respeito à configuração das particularidades e dos conchaves políticos para as eleições da Presidência da República em 2022. Né? Então é preciso entender como funciona o mecanismo de coligação partidária no Brasil. Bom, voltando aqui ao ponto. Quando o indivíduo lança-se, indivíduo que nunca teve trajetória política nenhuma, mas ele se lança direto para governador,
né? Ou para prefeito de uma cidade grande, ele lança, um partido pega o cara e lança ele de fato para concorrer. Aquilo dá visibilidade a ele, porque o sistema político permite que ele tenha visibilidade, porque nós pagamos para os partidos políticos fazerem propaganda partidária de graça para eles, pago com dinheiro do contribuinte brasileiro. Os partidos políticos são empresas privadas, financiadas com dinheiro público. Eu já fiz programas sobre isso. O Brasil, a política brasileira, ela é uma sequência de crimes. Essa gente tinha que ser condenada por crimes contra a humanidade. É uma política altamente criminosa, assassina. É uma máfia mesmo, terrível. Bem, ninguém há de pensar que um sujeito como Bullos, que primeiro lançou-se candidato à presidência da República, né? É uma figura histriônica, mas o Lula também era histriônico, hein? Cuidado. Uma figura histriônica, não ganhou, mas ficou conhecido. A face dele ficou conhecida. Esse foi o objetivo. Quando ele foi lançado. Ele não foi lançado para ganhar a presidência da República. A esquerda sabia, evidentemente, que ele não ganharia. Mas ele ficou conhecido. Agora, disputa a prefeitura de São Paulo. Disputou para perder, evidentemente. De novo. Para quê? Para mais adiante ele voltar. Certo? Então, a figura dele, ele é um Lula novo, né? Até a imagem simbólica, eu já falei sobre isso. Barbado, bem articulado, lidera um movimento de invasão de terra muito bem articulado. O indivíduo foi criado, fala inglês impecavelmente, quase praticamente sem sotaque. Os pais são acadêmicos. Ele tem uma formação, ele é filósofo, ele tem uma formação intelectual extremamente robusta, não é? Articulado e com um partido de esquerda que tem uma penetração e uma articulação muito forte e que vem se preparando desde o governo do Lula. Não é? E é um sujeito que não tem, digamos, a população não lhe tem aquela antipatia figadal como tinha com Lula, né? Então ele já tem alguns pontos positivos a favor dele. E a figura dele está sendo amaciada pela mídia para o povo deglutir. Ora, o que a política brasileira está falando o tempo inteiro? Na revolução da esquerda. Uma vez que o Lula não é mais o grande componente de esquerda para disputar a eleição, será o Bullos? O Ciro Gomes todo mundo conhece, né? E é de esquerda. O partido do Ciro Gomes fez grandes prefeituras agora. Se não me falha a memória, foi o maior partido de prefeituras no Brasil. Isso é um dado significativo, hein? Então, existe a consolidação de uma base com perspectiva eleitoral para 2022. E o cenário que se construiu hoje é um cenário que, de fato, vai manter a narrativa de uma mistificação polarizada entre direita e esquerda, ou entre centro-direita e esquerda. Então, o Bullos é um indivíduo, diferentemente do Haddad, porque o Haddad não tem o apoio do PT. O Bullos obteve apoio de vários membros da esquerda. Lembrem-se disso. Dos outros setores da esquerda, sobretudo da terceira esquerda. Aparentemente tem ficha limpa, né?
é um sujeito que os generais de botinas, esses generais velhacos, vão poder continuar dizendo que se ele for eleito, a esquerda volta. O Brasil é de esquerda desde o século XIX. A grande esquerda nacional é o Exército Brasileiro. É o Exército Brasileiro. O grande projeto de socialização do Brasil sempre foi tocado pelo Exército Brasileiro. Eu venho falando demais sobre isso. Demais. Né? Então, o que eu quero, vou finalizar o programa aqui, a nossa aula de hoje aqui, fazendo essa leitura do resultado das eleições. Então é preciso olhar além do mero resultado das eleições. A coisa ultrapassa a mera disputa petismo-bolsonarismo. Tá? Essa polarização petismo-bolsonarismo vai continuar. Vai continuar. Porque, embora essa gente tenha perdido, os números em determinados locais de votação que eles tiveram foi expressivo. Isso não pode ser desconsiderado, hein? Isso é o povo, né, tem uma visão de uma falsa direita ou de um conservadorismo, e o povo vai canalizar isso para algum ponto. É como a ideia do mito do Aécio, como o Cavaleiro da Esperança, o Salvador da Pátria. Os mitos, o mundo do imaginário, é uma das coisas mais poderosas que existem. Porque toda a formulação psicológica do homem dá-se através de símbolos. É isso que eu tenho insistido muito com vocês. Nos dois programas de rádio que a gente tem na Rádio Cultura Online. O mundo se move por símbolos. Né? Então, quais são os símbolos que estão por trás disto que nós chamamos de eleição? E é sobre símbolos sempre que esse programa A República e o Culturas e Identidades tratam. Então, uma coisa é o que nós estamos vendo, é o cenário aparente. Tá? O símbolo não é uma aparência. O símbolo é aquilo que está oculto. E o mundo se comunica por símbolos. E estruturalmente, o ser humano, a psique humana, é simbólica pura. Então toda palavra que entra na nossa cabeça, toda imagem, ele entra na forma de símbolo. Traduz-se em símbolos. Existe um símbolo sendo trabalhado dentro da política nacional. Ele é um símbolo que é o mesmo símbolo desde o século XIX. Ora, ele adquire, digamos, alguns atributos diferenciados, mas o esquema mental é o mesmo. Né? Ora ele avança, ora ele recua, mas é o mesmo esquema mental. Quando a gente entende esse esquema mental, você começa a ter um olhar mais distanciado do que está acontecendo nas aparências da sociedade. Então, nós estamos tratando de uma realidade profunda. Aqui no sentido que o professor Fidelino Figueiredo falava. Em história, há dois tipos de história. A história superficial e a história profunda. Né? O programa República, as aulas da República e as aulas do nosso outro programa, Culturas e Identidades, tratam sempre da história profunda. Evidentemente que para eu falar dessa história profunda, eu tenho que fazer uma menção à história superficial. Mas sempre no sentido de remeter essa história superficial para a história profunda. E dentro dessa história profunda, nós temos o plano da simbólica. Né? Então,
essa alternativa moderada que está surgindo, né? Agora, nas eleições, ela vem sendo urdida há muito tempo. Configurou-se o cenário. O cenário que estava sendo urdido configurou-se. Se os militares vão descartar ou não o Bolsonaro e os banqueiros, eu particularmente acho pouco provável que isso vá acontecer. Embora exista uma aposta muito grande. Sabe por quê? Esse miliciano que ocupa a presidência da República, ele é um indivíduo muito útil para todos os desmandos que estão acontecendo dentro do poder. Os generais não querem ficar visíveis de forma nenhuma. Esse sujeito é tão atrabiliário, é tão esquizofrênico, no péssimo sentido aqui, não como doença, não é? Ele é tão maléfico, despassarado, não há como não adjetivar o comportamento desse homem. E é preciso entender que quando uma elite escolhe colocar na presidência de um país um indivíduo completamente desequilibrado, como foi o Lula, como foi a Dilma e como foi o Bolsonaro, nós tivemos 3 presidentes seguidamente completamente desequilibrados. Se as pessoas entendessem o que significa você colocar no cargo máximo da República indivíduos desqualificados e desequilibrados, qual é o peso que isso gera dentro do país? Isso desestrutura qualquer estrutura. Né? E agora nós temos o desequilibrado mor. Pode ser que venha alguém pior do que ele? Pode ser, porque depois do fundo do poço tem sempre o alçapão. A gente nunca sabe, não é? Mas, pelo jeito não, porque a clivagem epistemológica, a mudança que eles estavam querendo, eles conseguiram. Eles conseguiram. Vamos ver o que vem agora. Né? O que vem futuramente. Mas o cenário pelo qual eles prepararam para fazer uma mudança, para os militares saírem como as grandes figuras ímpares, e o centrão e a terceira esquerda assumir o protagonismo da política, foi conseguido. Qual vai ser o alcance disso, a profundidade desse negócio? Tem que ver. Não é? Mas que o trabalho foi feito, foi feito. Bem, então, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Entenda que a história trabalha e opera em 2 planos. Ela existe em 2 planos. O plano da aparência superficial e o plano da realidade profunda. Por trás da aparência, visível, audível, detectável, mensurável, existe uma outra realidade, simbólica. Até a nossa próxima aula.